Esse nem tomou posse, foi nomeado na semana passada, mas diante de tantos absurdos em relação ao currículo dele, a tendência é que ele será enxotado do Ministério da Educação e nem vai tomar posse. A posse dele estava marcada para amanhã, mas já foi adiada e, pelo andar da carruagem, vai ser defenestrado. O senhor Carlos Alberto Decotelli, olha, inflou o currículo dele. Doutorado na Argentina, lá em Rosário? Não tem. Pós-doutorado na Alemanha? Também não tem. Isso aí causou um reboliço danado junto ao governo, aos militares, porque ele tinha o apoio dos militares. Os militares já estão desistindo de apoiá-lo. O capitão Corona já estuda outros nomes para substituir. É uma atrapalhada geral. E nós estamos falando de educação. Nós estamos falando de educação. Nesse governo, educação, cultura, saúde, esporte, meio ambiente, nada disso tem muita importância. A importância é a tentativa de reeleição do governo Bolsonaro e é a livrada de cara dos filhos do capitão Corona. E esse antagonismo, o ódio, o confronto. Porque não é possível. Falando em filhos do capitão do Corona, o Ministério Público do Rio pedirá ao Superior Tribunal Federal para a investigação do senador, o Flávio Bolsonaro, voltar à primeira instância. Para o Ministério Público, a decisão tomada anteriormente pelo ministro Marco Aurélio, que apontou que não existe foro privilegiado nesse caso, que é um desrespeito ao STF, a decisão do desembargador. Foi 2-1 dos dois, um homem e uma mulher, que votaram a favor do foro privilegiado para o hoje senador. Ele era deputado estadual, agora é senador. Esse é um dos assuntos aqui do programa de hoje, além desse ministro. É inacreditável. É impossível a gente não dar uma risada em meio a tanta loucura desse governo do capitão Corona. O campeonato no Rio já houve mais um número de jogos, já tinha acontecido aquele trágico Flamengo e Bangu, lá no Maracanã, deserto, quando ao lado morreram 2 pessoas no dia que Flamengo e Bangu reabriram o Campeonato Carioca. Houve jogo do Vasco, jogo do Fluminense, jogo do Botafogo, e os jogadores do Botafogo entraram com uma faixa muito interessante, fazendo protesto, e 3 jogadores do Volta Redonda, que jogou nessa rodada, apontaram que estarem contaminados pelo Covid-19. Vamos falar também hoje do auxílio emergencial. Hoje é dia do pescador e de São Pedro. Vamos falar do incêndio no Ninho, que está acontecendo lá com aqueles meninos, a decisão do Ministério Público do Rio. Vamos falar de uma pesquisa Datafolha e os números trágicos da pandemia. Mas vamos mostrar umas imagens de um protesto que aconteceu ontem lá em Brasília. Protesto, evidentemente, contra o capitão Corona, que fala das mortes, de colocação de 1000 cruzes ali na esplanada dos ministérios. Vamos lá. Olha, foi bonito o protesto. Você pode participar, né, no 11 992 030506, a gente bate aquela bola que a gente bate sempre, de 6h30 às 7, aqui no Papo com o Zé Trajano. Vamos falar desse... Como é que eu chamo? O nomeado ministro da Educação, que conforme o andar da carruagem, como eu disse, talvez não tome posse. Posse estava marcada para amanhã, já foi suspensa, e o capitão Corona já estuda outros nomes diante do que está acontecendo. O fim de semana foi quente lá por esse
Carlos Alberto Decotelli. A informação, as revelações de que Decotelli fraudou o currículo doutorado e pós-doutorado esquentou o ambiente lá em Brasília e o capitão Corona exigiu uma rechecagem do currículo do Decotelli. Quem fará o pente fino, mas já está fazendo, é a BIM, já se fala no governo, militares já não estão dando crédito para ele, o capitão Corona já está estudando outros nomes. Vamos lá, o que aconteceu de errado nesse currículo? A Universidade Wuppertal, na Alemanha, negou que tenha dado a Decotelli o certificado de pós-doutorado. De acordo com a universidade, o o ministro nomeado, conduziu pesquisas na instituição durante cerca de 3 meses, mas não concluiu nenhum programa de pós-doutorado. Ele já havia corrigido no currículo dele o título de doutor na Universidade de Rosário, mas o reitor da Universidade de Rosário já tinha dito que ele estudou lá, mas teve a sua tese de doutorado rejeitada. Ou seja, você não faz, você pode mentir num currículo, mas isso é uma coisa horrorosa, né? Mas um ministro da Educação inventar um currículo dizendo que fez doutorado, pós-doutorado, esse está fritado. Está fritado. Agora, quando ele foi nomeado, havia uma corrente que dizia, não, melhor que o tal trapalhão, boquirroto, incompetente Weintraub, ele é. Tem até um bom currículo, ele é bem visto em algumas áreas. Apesar que eu sempre parti do princípio que quem aceita um convite para trabalhar ao lado do capitão Corona, bom sujeito não é. Não é possível sujeito de boa índole, que pense realmente no país, seja ministro desse governo. Mas vamos levar em conta. E agora aparece que ele não é isso, não é aquilo, e ainda tem uma coisa que ele copiou trechos de um trabalho aqui no Brasil, um trabalho da Universidade do Rio Grande do Sul, ou seja, cada mergulho um flash em relação a o senhor Decotelli, que foi nomeado, não tomou posse ainda, nem sei se vai tomar, tá? Ontem foi um dia de Stop Bolsonaro por todo mundo, por todo mundo. A hashtag Stop Bolsonaro Mundial foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Teve manifestação em tudo quanto é canto. Eu nem sei o número de países, mas foi país para chuchu, tá? Chamou mais a atenção foram essas 1000 cruzes colocadas em frente ao Congresso, que a gente acabou de mostrar aí. Mas houve manifestação no Reino Unido, na Alemanha, em Portugal, na Suíça. Então a gente fez um apanhado dessas imagens para mostrar para vocês. Vamos lá. Bolsonaro fora, fora Bolsonaro, Bolsonaro vai embora. Fora Bolsonaro, Bolsonaro fora, fora Bolsonaro, Bolsonaro vai embora. Stop, fascistas! Stop, Paulo Guedes! Fora, Paulo Guedes! Cadeia para Moro! Gefängnis für Moro! Gefängnis für Dallagnol! STF, verurteile Bolsonaro. Gerechtigkeit für Lula. Bolsonaro raus! Bolsonaro raus! Stop Bolsonaro! Tá aí. Parabéns a esse pessoal que foi às ruas, mundo afora, para protestar contra o governo do capitão Corona. Nós estamos ainda com portões fechados. O jogo ainda tem portões fechados. Quando os portões forem abertos e a gente puder sair às ruas, a história será bem diferente. O governo que se prepare. Canoa Quebrada, no Ceará, o pessoal de lá, os moradores, foram muito criativos e bem-humorados no protesto mundial nesse dia de Stop Bolsonaro. Eles montaram uma cena, é muito legal esse vídeo, mostrando uma conversão de uma bolsonarista através do poder de quê? De um livro.
Vejam e ouçam esse vídeo. Bolsonaro fora, fora Bolsonaro, Bolsonaro vai embora. Fora Bolsonaro, Bolsonaro fora, fora Bolsonaro, Bolsonaro vai embora. Bolsonaro, Bolsonaro fora, fora Bolsonaro, Bolsonaro vai embora. Parabéns ao pessoal de Canoa Quebrada, criativos, né? Montaram uma cena muito interessante. Vamos dar voz ao nosso pessoal? Tá aqui, ó. Francisco de Salvador da Bahia, dia 28, leia-se, ontem, Raul Seixas, nosso grande Raul Seixas, maluco beleza, faria 75 anos, muito bem lembrado. O Durvalino Ferraz, também de Salvador, a pergunta que não quer calar, vai abarrotar o MEC de militares também? Não duvido nada. Daniel de Embu das Artes, o Brasil está abrindo comércio e o povo não respeita nada, é uma tragédia, e cadê a mulher do Queiroz? Isso é motivo, momento cobrança no final do programa. O Rodrigo da Zona Norte de São Paulo. Você viu o inglês do presidente da Embratur, o sanfoneiro fake da Ave Maria? Será que ele fez o mesmo intercâmbio do ex-futuro embaixador Bananinha? Não. Eu acho que ele fez o curso do Joel Santana. Esse também, presidente da Embratur, é um absurdo. Aquele sanfoneiro que cantou e tocou Ave Maria, que falou mal dos gays. Sabe, é um ignorantão, um bobalhão, do mesmo jeito que aquele presidente lá da Fundação Palmares. É o que eu falo, quando ele estampa, sai cada coisa horrorosa, abjeta, que a gente fica atordoado. A cada momento surge um personagem, como esse advogado aí, agora que botou a boca no trombone, o Vacef, que escondeu o Queiroz. Sempre surgem uns personagens assim, não sei de onde. O Henrique Cavalcante, boa noite, Trajano. Se o Supremo não tomar uma atitude drástica, o Bozo vai acabar com o país. Voltando aqui à história do ministro nomeado, que não tomou posse, vou ler um trechinho aqui do nosso querido Ricardo Couto, que tem uma coluna no UOL, grande jornalista, abraço para ele. Duas notícias me chamaram a atenção hoje para o modus operandi do governo Bolsonaro, baseado em trambicagens variadas para driblar as leis e forjar currículos maravilhosos. Notícia 1. A Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informa que o novo ministro, aquela coisa e tal. Decotelli nem poderia ter pós-doutorado pelo bom e simples motivo que não foi aprovado no curso de doutorado lá em Rosário, na Argentina. Por causa da sucessão de fraudes que estão sendo reveladas no seu currículo, a posse foi adiada ou cancelada de vez. Notícia 2. Para contornar a proibição de aumento de salário de servidores públicos durante a pandemia, o governo providenciou mais um reajuste dos penduricários, que vai aumentar o soldo dos oficiais em R$ 1.600 já a partir de julho. Trata-se do adicional de habilitação para quem fez cursos ao longo da carreira, que vale para militares da ativa e da reserva. Tudo bem, vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos falar do Datafolha. Atos antidemocráticos e fake news contra o Supremo e o Congresso representam risco à estabilidade nacional. Isso eu sei, você sabe, mas precisava ter uma pesquisa, Datafolha, por exemplo, para saber o que a maioria dos brasileiros, né, pensa sobre isso. 81% dos entrevistados acham que espalhar fake news contra o Supremo e o Congresso ameaçam a democracia. 17% acham que não é o caso.
Aqueles. E 3% não opinaram. Sobre as manifestações antidemocráticas, 68% dizem que representa, sim, um risco para o Brasil. 29% acreditam que não há ameaça nenhuma. Ou seja, aquele gado de 30% que o mantém vivo. A maioria dos brasileiros, 66%, repudia os pedidos de intervenção militar feitos nas redes sociais. O Datafolha ouviu 2.016 pessoas, aquela coisa toda, papapá, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pim, piririm. A Sara, aquela translocada que foi presa, solta, está com tornozeleira eletrônica, agora está noiva e vai casar no fim de semana. Quem será o padrinho? Qual dos filhos do capitão será o padrinho? Vocês lembram, quando aquela deputada casou, o ministro foi o Moro, o padrinho foi o Moro e o outro foi Waltraub. Né? Vamos ver agora quem serão os padrinhos dessa translocada Sara, que tem um codinome, Sarah Winter. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar um pouco de música? Hoje é aniversário do Neguinho da Beija-Flor, 71 anos. Grande Neguinho da Beija-Flor. Quem conhece Beija-Flor de Nilópolis tem que associar o nome do Neguinho a Beija-Flor. Né? Vamos ouvir e ver Neguinho da Beija-Flor cantar Se Liga Doutor, do Beto Sem Braço e Aloysio Machado. Parabéns, Neguinho. Enfeitaram de arroz e flores, percos e vielas. É festa na favela, pretinha, novelas de paz se casar. Pisando sob pétalas de rosas, lá vai a pretinha nervosa se encontrar com a felicidade do altar. Lá vai ela, lá vai ela. Muito bem. Falei do Neguinho, agora vou falar do catarse.me/TVT. Estamos com uma campanha para que você contribua no catarse.me/TVT para que o jornalismo, não só da TVT, como da Rádio Brasil Atual, continue firme, atuante, na luta, trilhando essa estrada legal em favor da democracia, dos direitos humanos, né? Contra todos os desacertos desse governo do Capitão Corona. Contamos com vocês. catarse.me/TVT. Tá? Vamos em frente, vamos em frente. Vamos agora, infelizmente, aqueles números da pandemia que eu sempre dou aqui no programa. Dou para que as pessoas tomem consciência que a coisa vai se agravando cada vez mais. Depois eu vou falar que várias cidades já estão andando de marcha ré, recuando da flexibilização, né? Porque abriram demais, agora estão vendo as consequências danosas, terríveis para a população de seus lugares. Números oficiais daquele consórcio da imprensa. 57.774 mortes, informou o consórcio hoje à tarde. Foram 116 novas vítimas e a região Nordeste, vejam só, concentrou 76% das novas mortes das últimas 24 horas. Total de casos de infectados no Brasil, 1.352.000. Total de mortes, 57.774. O estado de São Paulo, que a gente sabe que é o estado que reúne o maior número de infectados e de mortes, registrou 3.408 novos casos de ontem para hoje. Então, os casos agora em São Paulo somam 275.145. Foram 60 mortes em 24 horas, o que aumentou para 14.398. A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 é de 65% no estado e 66,6% na Grande São Paulo. Isso realmente tem diminuído o número de ocupação de leitos de UTI. Atenção aqui em São Paulo, a partir de agora, quem não usar máscara em lugares públicos da capital paulista poderá ser multado em R$500 e as lojas em R$5.000, para os donos de lojas que permitirem que as pessoas entrem sem a proteção da máscara e tal. O uso da máscara é obrigatório em todo o estado de São Paulo, mas nem todo mundo, só ver as imagens. Só ver as imagens você vê que as pessoas não é todo mundo que sai de máscara.
A situação é dramática, gente. A situação é dramática. As pessoas não. Parece que está tudo resolvido e não está. Daqui a pouco eu vou falar dos lugares que deram um passo atrás depois de abrirem muito. 2 estados brasileiros tomaram medidas drásticas. O governo de Goiás, vejam só, decretou isolamento radical por 2 semanas em que só funcionarão os serviços essenciais. Ou seja, voltou atrás. Não está descartada lá em Goiás a adoção do toque de recolher. O governo do Distrito Federal decretou estado de calamidade pública. Tá? Para você terem ideia, noção do que está acontecendo. Vamos dar mais voz ao nosso pessoal? Aqui, ó. Pim, pim, pim. Tá. O Luiz de Itaquera, o Queiroz tem que ser o Pedro Collor de Mello da família Bolsonaro. E Delgado, assim nós vamos ficar sem ministro da Educação com esse presidente, a coisa não está boa, né? O Maurito Itaim, o Decotelli nem deve ter formação no ensino básico. Brincadeira, tem, mas é falsificador de currículo. Juarez e o Pedrão, e o filho dele lá de Mogi das Cruzes. E o Orlando do Tatuapé. O que essa família psicopata precisa fazer para ir em cana? É uma boa pergunta. Eu vou agora falar aqui, vou passar adiante, eu vou pular aqui a 10. Eu vou botar um pouco de música, e música de melhor qualidade possível. Hoje é dia do pescador, porque é dia de São Pedro. Nós vamos apresentar aqui nesse 29 de junho a família Caymmi, Nana, Dori e Danilo, cantando do pai, uma obra muito legal e importante do pai, Dorival Caymmi, Suíte do Pescador. Vamos ver e ouvir um trechinho. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Vamos falar de Campeonato Carioca? Agora vai abrir o Campeonato Carioca com 20% da plateia. Então o Maracanã pode ter 20 mil pessoas, 20, 30%, que tudo bem para eles, tá? Bom, teve rodada esse fim de semana, os jogadores do Botafogo entraram em campo com uma faixa dizendo: protocolo bom é o que respeita vidas, tá? Botafogo goleou o Cabo Friense por 6-2, mas o resultado é o que menos importa. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, lembrando que o Fluminense e o Botafogo sempre foram contra a retomada apressada, absurda do Campeonato Carioca, ao contrário de Vasco e Flamengo, principalmente o Flamengo. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, usou a mesma frase antes da derrota do Fluminense por 3-0 para o Volta Redonda. 3 jogadores do Volta Redonda foram barrados antes de entrar em campo porque verificou que eles estavam infectados pela Covid-19. São Januário, o Vasco ganhou do Macaé, os jogadores se ajoelharam no gramado, isso aconteceu também no jogo do Botafogo, tá? E o Vasco venceu, mas o resultado desses jogos é o que menos importa. Campeonato Mineiro de futebol, o governo de Minas vetou, ao contrário do pessoal lá do Rio de Janeiro, vetou a proposta de retomada do Campeonato Estadual em 26 de julho. Tem que ser lá para agosto ou setembro. A Secretaria de Saúde justificou o veto afirmando que os números da pandemia vêm piorando muito em Minas. Não é tanto assim que o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que já foi presidente do Galo Mineiro, voltou atrás da reabertura do comércio da capital. Tá? Vamos falar do Flamengo e o incêndio no Ninho do Urubu, onde 10 jovens, né, perderam a vida naquele incêndio absurdo na concentração dos jovens do Flamengo. Os dirigentes do Flamengo implicados serão indiciados por homicídio culposo. A informação foi confirmada hoje pelo Ministério Público do Rio. Segundo os promotores, não há como afirmar que houve ação intencional neste caso. Tá? O incêndio matou 10 jovens, jogadores da base, poucas famílias, 1 ou 2, que entraram em acordo com o Flamengo. O resto, o Flamengo continua devendo para as outras famílias, para a maioria das famílias dos jovens que se foram. Tá? Eu vou falar aqui de atrações da TVT. A programação está muito legal aqui na TVT. Tem muita coisa boa para você assistir. Depois do Papo com o Zé, você tem o seu jornal ao vivo. Mas aqui a Central do Brasil, que é um programa que começou recentemente, 15 minutinhos, começa às 8 da noite
e tem destaque para os conteúdos sugeridos pelos próprios telespectadores. Assistam 8 da noite, Central do Brasil. E às 8h15 começa um programa chamado Mapas Urbanos, que fala sobre São Paulo. É uma série de documentários sobre os grandes centros urbanos a partir do ponto de vista de poetas e compositores, tá? Muito legal também. Depois do Central do Brasil. Momento cobrança. Momento cobrança. Como sempre aqui, né? Sabe quantos dias do assassinato, da execução de Marielle e Anderson? 838 dias. E até agora não se sabe quem mandou matar Marielle e Anderson. Bota absurdo, né? E o Queiroz? Ele depois hoje, mas era aquela coisa do vazamento da Polícia Federal, a gente quer saber mais do envolvimento das rachadinhas. Que fale o Queiroz, que apareça a mulher dele, a dona Márcia, vai aparecer? Onde estará? E os segredos escondidos no celular do ex-ministro Bibiano, que estava lá nos Estados Unidos, esse celular veio para o Brasil. E aí, o que contém esse celular do Bibiano, que era um encalhe com o Capitão Corona? E a perícia daqueles 13 celulares do ex-capitão Adriano, né, que foi assassinado lá na Bahia. Houve uma perícia dos 13 celulares, para quem ligava para ele, e até agora, rigorosamente, nada. Eu acho que dá tempo da gente ainda falar um pouquinho do nosso pessoal. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo tem, Isaac? Deixa eu ver aqui. 1,5? Ih, rapaz. Então, ó, tá difícil, hein? Tim, 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 tum, tum. Tum, tim, tum, tim, tum, tum. Tá aqui, ó. Só para falar um pouquinho mais do pessoal. Do Dagnaldo de São Paulo, do Agostinho de São Bernardo, do Claudião de Osasco. Acho que não perde um programa. Hélio de Salvador. Walter Amin de Pinheiros. Eu vou terminar o programa hoje prestando uma homenagem, desejando parabéns a um grande amigo meu, que é uruguaio, quase brasileiro. Morou aqui no Brasil, tocou com Djavan, com Chico Buarque, com todo mundo. E é um defensor do candombe, que é o ritmo uruguaio, que ele preserva muito. É um dos maiores músicos do mundo. Faz 77 anos hoje, Hugo Fatoruso. E eu vou terminar o programa com o Hugo no piano, Rodrigo Palém na gaita, uma parceria do Hugo com o grande compositor argentino, Fito Páez, tocando Oxalá Não Se Vaia, tá? Com Hugo Fatoruso, aniversariante de hoje, 77 anos, o Papo com o Zé chega ao fim. Fique agora com o seu jornal e amanhã nós estamos de volta. Um abraço.